Eu peço desculpas, mas é um assunto prolongado e é preferível fazer em pequenos vídeos do que um só muito grande, né, gente? Mas é importante lembrar que essa crise da morte, a morte não cessa, né? É apenas para mostrar a imortalidade da alma e por isso nós temos que lembrar que a vida não para por aí. Nós continuamos. Todas as vezes que você se sentir solitário, para que você sentir a falta de Jesus, você se lembre de clamar a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de você, né? Me chame a Jesus, fale com ele, né? Chame, ele disse: me chame, enquanto estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, ele está mais uma vez dizendo: você precisar da minha amizade, da minha compreensão, me chame que eu vou estar com você. É mais uma vez ele mostrando a sua imortalidade e o seu amor por nós. É mais importante lembrar disso. E ele disse: todas as vezes que você celebrar a Páscoa, você está celebrando a minha vida, não é mesmo? Jesus também, ele menciona, vamos lembrar um pouquinho, em 2,19, a destruição do santuário, né? E a reconstrução em 3 dias, que é, mais uma vez, a lembrança da Páscoa, que é muito importante. Agora nós vamos falar as diferenças que existem. A diferença entre ressurreição e reencarnação. Eu vou mencionar agora as respostas do nosso querido e amado Divaldo Franco. Foi perguntado a Divaldo Franco: qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? E Divaldo responde que algumas pessoas religiosas, elas dizem que a ressurreição não é reencarnação. E a diferença, ela é bem sutil. No Evangelho, nós encontramos a palavra de 2 maneiras, que é a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. Ressuscitar dos mortos e retornar da tumba. Jesus ressuscitou dos mortos e a ressurreição da carne é nascer novamente. No caso de João, por exemplo, ele reencarnou do profeta Elias. Então, a diferença entre ressurreição e reencarnação é que ressurreição é o retorno espiritual e a reencarnação é o retorno do corpo físico, em que a individualidade e a personalidade trabalham em progresso da criatura humana. Então, no caso, como nós podemos ver, Jesus não reencarnou, né? Jesus ressuscitou espiritualmente, né? Não houve reencarnação. Jesus não veio numa nova carne. Ele não teve um novo corpo, um corpo físico de carne e osso, né? Ele teve uma ressurreição espiritual, né? Como nós dizemos anteriormente, ele teve uma aparição e essa aparição foi uma materialização espiritual, um fenômeno espiritual. E por causa disso, ele não teve uma reencarnação, como nós espíritas acreditamos. Ele não teve que voltar numa carne para progredir espiritualmente. Ok? Essa é a diferença entre reencarnar e ressuscitar. Ok? E temos mais uma pergunta, né? Perguntas que foram feitas ao Divaldo. A aparição de Jesus, quando Jesus aparece no domingo a Maria de Magdala e a outras mulheres, qual a explicação que você dá, Divaldo, a isso? E ele diz: ele volta em corpo espiritual
ele não desagregou de suas partículas, ele continuava perfeitamente vivo, de uma forma que ela supôs, Maria de Magdala, que ele estava andando de costas, que ele era um jardineiro. Então, física era a sua aparência, que quando mais tarde, Tomé, que ele não havia visto Jesus, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, ele ficou suspeito, né? Ficou magoado. Então, quando ele viu Tomé, ele disse para Tomé, toca, veja que sou eu. Toca as minhas chagas aqui, entre a terceira e a minha quarta vértebra do lado direito, que havia se aberto em seu peito. Então, Jesus fala com Tomé, veja, me toque, sou eu mesmo, né? Então, Jesus ali materializado, e como eles podiam ver Jesus, Jesus disse a Tomé, venha me tocar, veja que sou eu. Então, nós vemos aí mais o fenômeno da materialização, certo? Então, a imortalidade da alma oferece-nos o espírito com todas as características da sua última existência, que é uma existência planetária que Jesus teve naquele momento. E muitas vezes, durante essa materialização que ocorre por causa da ectoplasmia, então, por isso é possível ver. E é uma materialização tão física que as pessoas são capazes até de sentir a temperatura, a pulsação e até o batimento cardíaco. Isso, como nós dissemos anteriormente, é capaz de ocorrer por causa dos fenômenos que nós já aplicamos aqui, já falamos. Vai depender muito, ok? Da parte e da consciência e da projeção que é feita pela vontade do espírito, ok? Nas experiências mediúnicas, e o nosso querido Divaldo menciona de Reché e de Kruger, que era uma dos médiuns, e também como de Peixotinho, e nas reuniões de Chico Xavier, os espíritas apresentavam em corpos somáticos, de se sentir a temperatura, o batimento cardíaco e também toda a pulsação. E então, na volta de Jesus em sua plenitude, ele também para que as pessoas não pensassem que Jesus era um fantasma, né? Um ser diferente. Então, Jesus mostrou ali que Tomé tocasse, que ele sentisse, que ele pudesse ver, né? Jesus em toda a sua plenitude foi capaz de fazer isso. A repórter pergunta a Divaldo, por que Jesus diz a Maria de Magdala que não a tocasse, que ela não tocasse a Jesus, porque ele não tinha ido ao Pai ainda? E Divaldo responde, porque Jesus foi às regiões umbralinas, às regiões inferiores, e provavelmente o seu perispírito impregnou-se daquelas regiões deletérias. Então ele estava nele impregnado aquelas energias fluídicas daquele lugar. Então ele tinha condições de manipular aquelas energias, mas ele ainda não havia feito isso. E por causa disso, ele pediu a ela que não o tocasse, ok? E por causa disso, se ela o abraçasse, ele ainda não estava com as energias sublimes de que ela estava acostumada. Então Jesus pediu a ela que não o abraçasse, porque ele ainda não estava purificado o suficiente das regiões sublimes de que ela estava acostumada. Então, Jesus disse para que ela não o tocasse, ok?
E ela pergunta a Divaldo, por que o Sinédrio temia tanto a Jesus? Então agora nós vamos voltar lá atrás, quando nós lemos aquela parte em que Jesus estava no templo e que ele então expulsou as pombas, o comércio. Ele diz, tire essas coisas da casa de meu pai. Lembram-se quando nós lemos a respeito disso? Então Divaldo responde, porque eles viviam do comércio que se estabeleceu no templo. E quando Jesus chega ao templo dizendo, aqui não é local de comércio, aqui é a casa do meu pai, o pânico criou entre eles, porque ia afetar toda a parte financeira do Sinédrio. E os sacerdotes daquela época eram muito ociosos, e eles viviam das financeiras, da parte financeira, do que era vendido naquele local. E o que acontecia? Todo crime que era cometido, isso são as minhas palavras e não de Divaldo, todo crime cometido naquela época se fazia um holocausto. E os holocaustos dependiam do crime cometido pela lei. Então, a lei que gerava, que era naquela época, era a lei de Moisés. Então, de acordo com o crime cometido, se pagava com o animal. Então, poderia ser uma pomba ou um animal de grande porte. Então, quando Jesus chega ali no templo, expulsando os cambistas, expulsando e soltando as pombas, virando as mesas, isso criou um alvoroço. E a parte financeira ia ser danificada para eles. Então, os sacerdotes falaram, este homem precisa morrer. Ele é um dano para nós. Então, Jesus estava sendo um revolucionário. Então, eles tinham que dar um jeito daquele homem desaparecer da cena. Ok? Então, o Sinédrio daquela época temia Jesus, porque Jesus era um revolucionário daquela época, nos olhos dos sacerdotes, né? E ela pergunta, durante 40 dias, Jesus permaneceu com os apóstolos aqui entre nós. Por quê? Para que ele demonstrasse a vida espiritual em uma realidade, certo? Se ele aparecesse somente para os apóstolos, ficaria uma coisa meio sem jeito, porque os apóstolos acreditavam em Jesus. Então ficaria parecendo uma coisa meio fanática, né? Porque só os apóstolos iam ver Jesus. Então ele fez o possível, né? Ele foi aparecer, todo mundo amava Jesus, todos amavam de uma forma ou de outra. Então ele foi aparecer também a 2 viajantes na estrada de Emaús, e ele aparece a 500 testemunhas na Galileia, em Jerusalém, para mostrar que não eram alucinações para aqueles que acreditavam em Jerusalém. Então ele aparece em vários outros lugares. Como que Jesus faz essas aparições, né? Ele poderia fazer essas aparições, porque o Espírito tem formas diferentes, né? E aí ela pergunta como o Espiritismo diz a respeito da ascensão de Jesus. Então, nós chegamos aí numa parte final da nossa história. Tem uma frase que diz, como se retirando deles e levado para o céu. O seu corpo não era material. Estando ali, era um corpo espiritual condensado. Então, Jesus quis mostrar a sua glória e o poder a que ele estava investido. E à medida que todos os contemplavam,
ele foi transformado num foco de luz e diluindo a condensação da energia que estava resfriada. Usamos aqui a expressão anteriana. Matéria é a energia condensada ou resfriada. Então, com o seu poder, que Jesus tem, mental, e sua capacidade do espírito sublime, ele condensava sua energia e a resfriava e diluía. E assim ele vai se desagregando em volta à morada celeste, porque nós não temos um outro vocabulário melhor para usar aqui, né? Ele vai para a sua vida sublime e superior. Então, assim, nós vamos terminando a nossa Páscoa na visão espírita. Eu espero que todos tenham gostado e tenham apreciado o nosso estudo de hoje. E eu espero que todos tenham uma Páscoa em paz, tranquila, e que todos possam comemorar esta vinda de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, e lembrarem-se sempre que Jesus é o nosso poder maior. É aquele que nos rege, é aquele que está sempre nos dando o apoio moral em todos os nossos momentos de nossas vidas. E que neste ano de 2020, em que passamos uma crise muito grande, uma transição muito grande, é Ele que vai estar sempre nos suportando e nos guardando em todos os momentos. Que a paz, que a luz e que o amor do Cristo estejam sempre com todos. Obrigada por assistirem, continuem seguindo o nosso canal, A Luz do Espiritismo, que eu gosto de chamar este canal. Talvez tenha outro canal com este nome, mas assistam o nosso canal, o canal da Cristina. Um grande abraço, luz a todos, hoje e sempre. Amém e amém.